Bem-vindo ao Raiz Cast, dessa vez versão Pro. Depois de 6 anos nós tínhamos que evoluir um pouquinho mais, né? E agora nós estamos gravando essa temporada toda, nós estamos gravando aqui no estúdio em São Paulo, Alphaville, aqui na produtora 76. E tem uma coisa que o programa, o Raiz Cast, ele não muda, isso já fazem 6 anos. Não sou eu que apresento o entrevistado, quem se apresenta é o próprio entrevistado. Que isso, rapaz, é uma honra muito grande estar aqui com vocês e agradeço a Deus pela sua vida. E o engraçado é que a primeira vez que a gente se conversou virou uma conexão muito forte, que nós falamos de tanta coisa, de tanto projeto, de tanta ideia. E o meu projeto até encaixou com as suas ideias. Falou, mano, vamos se dar a mão aí. E obrigado por você ter me convidado para fazer parte desse podcast Raiz aí, que tá fazendo um sucesso aí. Eu tô te acompanhando na rede social, você tá que tá, hein? Deus abençoe, que isso possa crescer muito e chegar através da sua vida na casa de muitas famílias. Parabéns, cara. Muito bom. Tá vindo um novo projeto aí, até é muito legal, porque eu entrevistei agora um quase padre, agora eu vou entrevistar um empreendedor pastor, que a maioria de todos os empreendedores são, todos os pastores, a maioria que eu conheço são empreendedores. Exatamente. E é muito legal, porque eu tô nessa transformação na minha vida hoje, sou católico, mas eu estou sempre presente Mas você é um católico praticante ou você é um católico visitante? Católico visitante eu era. E hoje eu tô muito aqui, depois que eu vim para Alphaville, essa transformação que teve, eu tenho ido nos cultos segunda-feira na CN, na Comunidade das Nações ali, porque fica pertinho da minha casa, então saio a pé, já vou para lá. Então, e hoje vai ser bom, porque nós vamos falar de empreendedorismo, mas eu vou puxar muito aqui sobre a questão também evangélica, que eu quero aprender um pouco e essa mescla. Prepara porque vem surpresa. Gente, 6 anos de programa, centenas de programas, pessoas famosas entrevistadas, empresários, tudo que passou, nunca tivemos um corte nesse programa. Ele inicia e termina sem nenhuma edição. Legal. Não existe edição, é realmente raiz o programa. É direto, né? É isso aí. Deixa eu perguntar, natural da onde eu quero saber? Bom, eu sou da Bahia, né? Nasci numa cidade chamada Jiquié, é uma cidade muito quente na Bahia lá, e de lá eu vim para uma cidade chamada Ilhéus, que é uma cidade turística, que é a cidade do cacau, né? Onde criou uma história ali de Gabriela Cravo e Canela e o Jorge Amado, que ele escreveu sobre ela. Então, a minha vida foi criada ali na Bahia. E depois quando eu cheguei aos 26 anos, 27 anos, eu vim para São Paulo. Engraçado, cara, que quando eu cheguei aqui, você falando de empreendedorismo, quando eu cheguei aqui na Bahia, que eu vim da Bahia para cá, eu vim de carona com R$50 no bolso. Cheguei com R$50 no bolso, me jogaram ali no Tietê, e eu achando que São Paulo era igual a Bahia, você pagava, tipo assim, uma passagem, você ia em várias cidades, de fato é igual. Mas eu não achava que meu irmão morava tão distante. Quando eu cheguei aqui no Tietê, eu falei assim, eu quero pegar um ônibus para a cidade de São Sebastião. O cara falou, a passagem é R$72, eu só tinha 50, cara. E eu falei, como que eu vou chegar lá? E aí eu cheguei, liguei para meu irmão, pedi um telefone emprestado, e o povo botou um medo na minha cabeça, cara, que falava assim, ó, quando você chegar aqui em São Paulo, não peça informação para qualquer um. Procura um guardinha, um polícia e peça, porque São Paulo é perigoso. Então, eu vim para cá da Bahia com medo. Então, quando eu cheguei no Tietê, que eu vi aquela imensa gente, ônibus chegando e tal, e eu com 3 peças de roupa, vamos lá, 3 calças, 3 camisas e 3 cuecas. E um sapato emprestado, tá? Se tu for olhar hoje, tem pessoal que ensina isso aí, dá pra fazer uns 25 looks. Exato, com essa moda de hoje. E aí eu cheguei aqui na rodoviária e liguei para meu irmão, peguei um celular emprestado. Ele falou, cara, é o seguinte, só posso pegar você aí amanhã. Falei, cara, que é isso? Eu cheguei aqui. Eu falei, não, porque não é perto. Então eu cheguei mais ou menos na rodoviária umas 7 horas, dormi no Tietê, e meu irmão veio me buscar no outro dia, 11 horas da manhã, mano. E aí eu falei, bom, então se vira aí porque eu vou pegar esses R$50 aqui e vou comer alguma coisa. Aí fui tomar um café no Tietê naquela... Meu amigo, R$13, um pão de queijo, R$12. Eu fiquei assustado. Então quando eu saí da Bahia para São Paulo, eu vi com um propósito. De quê? De crescer aqui. E na época eu vim como itinerante. Eu não era pastor local, eu era itinerante.
Pastor local, ele toma conta da igreja. Itinerante, ele sai viajando o Brasil inteiro pregando. Quantos anos tu tinha? Na época, tinha 27 anos. E desde que tempo tu estava na igreja? Eu me converti em 2000. Na virada do ano, porque o que aconteceu de 99 para 2000? Todo mundo dizia que o mundo ia se acabar. E eu tinha medo de ir pro inferno. Todo mundo falava de inferno. Então, eu falei, eu vou aceitar Jesus, peço perdão dos meus pecados. Em 2000, quando acabar o mundo, eu não E vou pro aí o inferno. mundo vai acabar. E aí eu vou ser salvo. É tanto que quando foi na virada do ano, eu comprei uma vela, apaguei a luz e liguei a vela assim. Eu acendi a vela 11 horas. Falei, quando a vela apagar, o mundo acabou. E eu fiquei trancado dentro do quarto pedindo perdão. Senhor, meu Deus, me perdoe meus pecados. Que eram muitos. Me perdoa pelos pecados que eu fiz. E aí eu lembro como hoje, quando deu meia-noite na virada, um monte de fogo. Falei, o mundo acabou. O mundo acabou. E agora? E aí eu vi o povo gritando. Eu falei, mas peraí, o que aconteceu comigo, Não mano? acabou o mundo. Não, peraí, eu já não pensei diferente, cara. Falei, meu, será que eu fiquei? Porque a Bíblia fala do arrebatamento. Eu falei, o mundo não acabou, mas eu fiquei. Aí eu saí pra fora, aquelas festas e tal. Falei, ufa, o mundo não acabou. Tô com mais uma chance. E foi assim, cara. Vim pra São Paulo. Se eu contar a minha história pra você, desde quando eu cheguei aqui de São Paulo até hoje, onde eu cheguei, cara, eu passei muita coisa. Eu sofri muito. Eu morei de favor e passei noites sem comer. A minha história, no meu livro Decisão Muda Destino, meu segundo livro agora, eu conto esse período que eu morei na rua, esse período que eu comia comida do lixo. Eu tive em outros podcasts contando meu testemunho e viralizou essa minha história. Então, assim, para mim, nunca foi fácil. Mas todas as vezes que eu enfrentei de cara, isso só me amadureceu e me tornou a pessoa que eu sou hoje, cara. Então, as pessoas falam, pô, o cara tá lá em cima, o cara chegou aqui e tal. E tipo, como que ele chegou? Meu irmão, nós temos história, irmão. Porque nada acontece de paraquedas. Tem gente que fala assim, por que ele chegou naquele... Não, eu tenho uma história. É a mesma coisa que eu falo no digital, que as pessoas olham o cara famoso, pô, o cara explodiu da noite pro dia. Negativo. Não, cara, tu vai olhar a história do digital, o cara vem há 10 anos já fazendo, forçando, até que ele acertou, né, no conteúdo ou dentro daquilo ali. Não é da noite pro dia. E as pessoas vendem hoje ilusão, né? Ilusão. É que nem a história de Picasso, né? Ele fez 2.000 quadros, né, meu? E só 2 fez sucesso. Então os outros só se tornou sucesso por causa dos 2.000 quadros. Ou seria, desses 2.000 ele acertou. Teve influência que fez 2.000, 4.000 vídeos e 2 estourou. Então as pessoas falam, pô, como que ele chegou lá? Por que ele tem esse carro? Por que ele mora aqui? Por que ele tem isso? Por que ele tá com fulano? É uma história, cara, é um plantar. A lei da semeadura, você planta, ela primeiro você cava, joga a semente e você rega. Quando ela nasce, ela tem um tempo para crescer. Então as pessoas falam assim, esse cara fala, pô, esse dia mesmo o cara falou assim, cara, qual é o segredo para chegar onde você chegou? Eu falei, é simples, pô. Falei, primeira coisa, você tem que saber quem é você. Porque a maioria das pessoas, a gente que trabalha nessa área da psicanálise, na desbloqueio emocional, as pessoas são confusas, eles não sabem o que quer. Uma hora eles querem uma coisa, outra hora eles querem outra. Eu vou comparando aqui, tu vai falando, eu vou comparando. Então tu falou a primeira coisa, saber quem é, né? Exatamente. A minha tríade, tanto a minha lógica para minha inteligência artificial que tu vai ver amanhã, que está dentro do algoritmo, ela tem uma tríade. E essa tríade é o seguinte, primeiro, identidade. Fé, família, eu sou. Legal. Vamos lá, pode continuar. Eu vou comparar com a minha tríade. Então, a primeira coisa, a pessoa tem que saber o que ele quer. Porque as pessoas hoje se iludem com a internet. Você entende? Ele chega ali no Instagram e ele começa a olhar ali vários vídeos, vários feeds, e ele fala, cara, só que eles não entendem que essas pessoas focaram ali. Quem sou eu? Eu preciso descobrir realmente quem sou eu de verdade. Quando eu sei quem eu sou, aí já é o quê? Um ponto legal. Segunda coisa, para onde eu vou? Que rumo eu vou? Para onde que eu vou seguir? Qual a minha direção? Quando a pessoa sabe quem é ele sabe para onde ele vai, aí vem a terceira coisa, o propósito. Entendeu? A minha tríade é identidade, que eu já falei. O segundo, inteligência, que aí tu diz para onde vai, eu digo que é o conhecimento que tu precisa fazer. E o terceiro é o império, é sustentar lá em cima. Propósito. Porque quando você sabe, por exemplo, eu tenho um propósito, eu vou trabalhar para conquistar essa BMW. Então, isso aqui é o quê? Eu vou trabalhar, eu tenho um propósito, eu vou trabalhar na empresa, sua empresa, vou trabalhar, vou conseguir. Entendeu? Por quê? Eu tô ali, ó, tô direcionando. Hoje as pessoas me procuram e falam assim, pô,
Essa semana atendi uma moça, ela falou assim, falou, meu, você estava indo tão bem no digital, mas o que fez você mudar de uma hora para outra para o ramo imobiliário? Ela, eu tô perdida, não sei. Então, a maioria das pessoas que a gente depara na área que a gente começa a mentorar essas pessoas, pode dizer para você, todas vêm perdidas, cara. Uma hora atinge uma coisa, uma hora quer uma coisa, outra hora, essa aqui não deu certo, isso aqui não tá dando certo. Então, isso, até no mundo espiritual, isso é muito sério, né? Qual é a função do nosso inimigo, da nossa alma? É deixar a pessoa doente o quê? Psicologicamente. Porque tudo começa pela cabeça. Vou entregar uma coisa para você, que esse código que pega essa. Eu sempre digo que coisas pequenas abrem coisas grandes. A nossa cabeça ela é menor do que o nosso corpo. Então, tipo, toda a nossa inteligência está aqui. Então, o diabo ele não vai atacar teu braço nem tua perna. Ele vai atacar sua mente. Por quê? Porque ele sabe que se ele adoecer a sua mente, você vai ficar perdido. E a maioria das pessoas hoje, elas estão mal resolvidas pelo fato de saber quem eu sou, para onde eu vou, qual é o meu propósito. Então, quando eu tô com minha cabeça doente, fica muito mais difícil de eu enxergar o meu propósito. Então, quando eu tô doente, eu não consigo enxergar. Eu tô lendo a Bíblia, eu vou lançar meu livro no final do ano que se chama A Bíblia na Visão do Código Raiz. É uma visão que eu tenho, eu criei através da minha inteligência artificial, que ela é a minha cognitiva, como eu penso, é o meu método raiz ali dentro e mais a Bíblia. Então essa minha inteligência artificial é o careca, virou um crânio da Bíblia. Legal, bacana. E ela já fez todo o livro até o final do ano, e eu pego 3 capítulos por dia. Legal. Nisso da Bíblia que eu estou discutindo, e aí vem o que tu acabou de falar. Eu estou aprendendo, estou lendo muito a Bíblia. Nós fizemos essa semana, saí de Jó e entramos em Salmos. Já estou em Salmos 42 a 44. É muito forte. E aí nós chegamos a um consenso seguinte. Todo ser humano, eu quero a tua opinião, todo ser humano ele nasce uma pessoa boa. Sim. Aí ele tem a questão do peso adâmico, né? Do pecado de Adão. Só que esse ser humano que nasce bom, e a gente já vem para assumir o pecado, depende o ambiente que ele está, ou ele vai para o lado bom ou para o lado ruim, que é o que faz as pessoas. E ele vai ter uma perda em um momento da vida que vai ser tão grande que ele tem que tomar a decisão da vida dele, se ele retoma, se ele olha, se ele analisa, se ele se converte nessa questão aí. E eu digo assim, aí vem o grande segredo. Quando tu te converte, tu entende o quê? Eu fui um cara, cresci muito no digital, fama, crescendo financeiramente, mas espiritualmente estava ficando parado. E eu vejo que tu falou, toda pessoa se perde, não tem propósito, porque essa pessoa, ela desenvolve conhecimento, ela desenvolve a parte profissional dela, mas ela não desenvolve a parte espiritual. Exatamente. Porque toda pessoa, ela quer, quando ela tá bem, ela esquece de Deus, e quando ela começa a andar, e aí eu vejo até por mim, como ela começa a andar e aparece a dificuldade, ela lembra de Deus. E aí ela pede para Deus. E aí Deus não escuta ela. Não é que Deus não escuta. Não é no tempo que ele quer, no tempo de Deus. E aí ele começa a questionar a fé. Exatamente. E o grande problema das pessoas está aqui. Elas crescem aqui profissional, mas não crescem espiritualmente. É isso que eu estou aprendendo. O que acontece com essas pessoas, para que você entenda? Existe a balança da justiça. Você sabe que todo advogado tem aquela balança. E o que eu quero dizer? Todo mundo nasce bem, nasce com a mente boa. O que acontece? Muitos confiam muito na sua estrutura carne. Ou seria, deixa eu te falar, um carro ele funciona com combustível ou sem combustível? Combustível. Então vamos lá. Qual é maior, a estrutura do carro ou combustível? Do carro. Do carro. Então vamos lá. Um carro sem combustível ele não é carro. Não é carro. Você entende? Então, vamos lá. Fogão, ele só funciona com gás ou sem gás, sem botijão? Com gás. O que é maior, o gás ou o fogão? Fogão. Então, vamos lá. Há uma porta, ela que tamanho? Ela é grande ou é pequena? Grande. E o que abre a porta? A pessoa? Não, a chave. A chave, boa. Exato. Então, o que é coisas pequenas abre coisas grandes. Então, o que eu quero entender para você? O ser humano, ele entende, ele esquece de uma coisa. Vamos lá, neurociência, vamos falar de ser humano, comportamento e fé. Quando ele começa a entender, quando ele começa a olhar para dentro dele, eu vejo hoje, esse cara bem sucedido, eu atendo muito, cara que tem dinheiro. Esse dia mesmo uma MC me chamou, muito famosa aqui, que eu não vou falar o nome dela, e ela falou assim, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, mas eu tenho um problema comigo. Eu falei, o que é? A minha alma está afligida, porque eu não consigo ser feliz em algo. Tem todo ser humano que ele está bem, sempre está faltando algo, ou seria causa e efeito, ou seria ausência. Todo mundo existe a ausência de algo. Esse copo, ele está ausente de quê? De água. Se completar, ele está completo.
Então, todo ser humano, ele sempre vai ter uma ausência. Estou bem financeiramente, tenho uma mulher maravilhosa, tenho um carro maravilhoso, mas algo está me faltando. Porque ele confiou tanto nele, que ele esqueceu de uma coisa: o carro só anda se tiver combustível. Ele tem que entender que o mundo espiritual, ele é tão perverso, ele é tão ruim, que é ele que faz você conquistar tudo e ao mesmo tempo tira de você. Porque se esse copo aqui não tiver cheio, ele vai ser um copo normal. Só que se você tiver sede, ele não tiver água, ele não serve para nada. Então, peraí, eu preciso ter minha vida espiritual. O mais importante de tudo que nós estamos vivendo, da criação até do universo, do Haja, quando o próprio Deus criou a Bíblia, Deus criou debaixo da palavra, do poder do mundo da criação. Então, ele falou, não, eu vou conquistar. Ele falou, eu quero conquistar. Só que ele nunca falou assim, Senhor, eu quero a base, eu quero a estrutura, que é o quê? O Espírito Santo. O homem que ele não tem o Espírito Santo, cara, ele é uma pessoa vazio. O homem que fala, eu vejo um monte de empresários falando no nome de Deus, mas esses caras nunca tiveram uma experiência com Deus. Eu tive numa palestra e eu perguntei para alguns empresários assim, eu falei assim, quem já teve uma experiência com Deus aqui? Ninguém, cara. Muita gente fala de Deus, muita gente coloca texto lá no Instagram, palavras, versículos em Provérbios, Salmos. Eu amo Salmos. Salmos é um... Se todo ser humano pegasse o livro de Salmos todo dia e lesse, meu irmão, ele se tornaria outra pessoa. 2 livros da Bíblia que transformam o homem, Provérbios e Salmos. Porque ele vai entender a repreensão. Salomão diz assim, melhor você ir numa casa, olha para aqui, olha o que Salomão fala. Melhor você ir numa casa que há luto, de que você ir numa casa que há banquete. Meu irmão, que conselho é esse? Se eu falo para você, meu amigo careca, vamos num velório, você vai querer ir? Você vai falar assim, mas quem morreu? Ah, eu não conheço, eu não gosto, porque ninguém gosta de estar em velório. Agora você fala assim, vamos no churrasco, vai estar fulano, você fala, opa, vamos lá, vamos fazer network, conversar. Mas olha o que Salomão falou, melhor você. Por que ele fala isso? Porque quando você vai lá e você vê que o amigo morreu de um acidente, ou então não morreu de alguma coisa, você vai falar, o que ele morreu? Ah, morreu de acidente. E você pilota, você vai sair de lá e falar, rapaz... Você vai engatar a marcha do carro, você já vai dar com prudência. Pô, o cara morreu porque andou com... Você sai de lá com uma mentalidade totalmente diferente. Mas o cara que ele vai numa festa, ele vai beber, vai curtir, ele vai embora e ele só quer pensar naquilo. Então, o homem hoje, o ser humano hoje, eu vejo muita gente falando de Deus. Todo mundo virou crente agora. Todo mundo agora tem... Não, eu sou de Deus. Só que se você perguntar, me fala pra mim, tem uma intimidade. Você teve intimidade com Deus? Não, cara. Porque o evangelho, ele virou um evangelho de muita facilidade. E o reino do céu, a Bíblia fala que é tomado à força. Então, a balança da justiça, algum lado ela vai ter que pesar. Um homem que ele tem uma vida espiritual boa, tem uma vida boa com Deus, ele erra menos e acerta mais. Mas o homem que não ora, olha o que o provérbio diz, o tolo cai nas suas palavras, mas o sábio ouve e observa. O tolo fala demais, mas o sábio só analisa. Então, é por isso que nós temos indo hoje, todo mundo usando a palavra, o nome de Deus, para se aproximar de pessoas. E aí, aonde que você pode perceber. Quando você estiver no meio de muitas pessoas evangélicas, pergunta assim, qual foi de vocês aqui que tiveram experiência com Deus? Você vai ver 1 ou 2 levantando a mão. Então, é uma coisa muito séria. Essa palavra Deus, se vou ser bem real para você, quando você começar a ler a Bíblia, ela é tão pesada que ela é proibida falar em qualquer momento, em qualquer hora. E as pessoas falam o nome de Deus assim, na maior facilidade, tipo, pô, como assim? Não, meu amigo, Deus, ele é Deus, é criador dos céus e da terra. Ele é digno de referência. E nós falamos assim, tipo, como se fosse. Sabe que eu digo que dentro da minha tríade, quando chega na questão do império, que o império é sustentar a tua fé, e eu falo que para mim o sustentar existe uma palavra chamada Deus. Uhum. E essa palavra chamada Deus tem 2 vogais nela. Uhum. Se tu tirar as 2 vogais que forma o eu, já não continua com Deus. Então eu trago isso eu falo muito importante. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você que eu estava analisando desde quando eu te conheci e eu estudei muito essa questão. O que levou você a criar esse método raiz?
as dificuldades que eu tive quando eu comecei a ter a dificuldade de empreender, começar negócio, ter que olhar para tudo que é lado, eu comecei a criar um método, uma maneira de fazer uma gestão financeira, uma maneira de olhar para o marketing. Mas só que eu entendia que tudo era simples. É um feijão com arroz, é uma raiz, é extraída da tua base, da tua essência. Tu não muda, tu tem o teu propósito. Por isso que eu gosto de usar muito, inclusive está no livro ali, o Golden Circle Raiz. Porque nada se inventa, né? Diz que tudo se reinventa, se reestrutura. E o Golden Circle Raiz fala essência, a essência do dono da empresa, com o propósito dele, por quê, como e o quê. Então, eu penso sempre nessa lógica. A minha essência, o meu propósito, por que eu faço isso, como eu faço isso e o que eu vou entregar lá na ponta. Agora, o mais importante é que eu vou te entregar um código aqui que Deus colocou isso na sua ideia, na sua cabeça. Só que eu quero fazer uma pergunta para você. O que é mais importante, o tronco ou a raiz? Para mim é a raiz. Então, você vê a coisa, porque o tronco você pode cortar, ele pode brotar. Ou seria, o que raiz é? Estrutura, cara. A Bíblia diz que se você tiver raiz, porque tem muita gente, pega essa aqui que você vai entender, tem muita gente que está preocupada em crescer, mas não está preocupada em ter raiz. A base, fazer a raiz. Porque quanto mais a minha raiz desce para baixo, mais estrutura eu tenho para suportar, porque todo mundo quer ser grande, mas ninguém está pronto para suportar o processo. E é aquele consenso, né? Exatamente. Tu cresce no conhecimento e não cresce no espírito. Exatamente. Hoje, o espírito é a raiz. E hoje eu entendeu? entendi isso. E tu sabe que eu começo agora a olhar, desde que eu escrevi esse livro, cara, e eu começo a olhar até onde eu cheguei agora e o momento que eu tô, eu vejo que Deus foi me preparando em cada passo, porque o método raiz, ele não cresceu na tendência da raiz, cresceu eu entender que as coisas eram simples, que vinha da tua base, da tua essência, mas Deus já vinha me preparando. Método raiz também já é um nome, já é registrado no meu nome, método raiz. E aí foi esse desenvolvimento, foi me trazendo, hoje eu estou trazendo a Bíblia na visão do código raiz. Não é que eu estou reescrevendo Bíblia, não é nada disso. As pessoas me perguntam, hoje me perguntaram na minha live, tu é pastor? Eu digo, não, longe disso. Mas eu sou um cara que fiz uma promessa para Deus que todos os dias eu vou estar aqui às 7h30 lendo a Bíblia. Tanto é que eu iniciei só lendo por ler, aí eu entendi que não era ler por ler. Não, era respeitar o que eu estava fazendo da Bíblia para me entender na minha vida. Eu entendo que hoje, a cada sinal que eu vou ler, eu peço permissão para as pessoas, eu leio o trecho que está ali e interpreto ele na visão do código raiz do empresário, e aí eu sinto que essa falta que todo mundo está sentindo, e está sendo mais profundo, e as pessoas que estão vindo, as pessoas estão começando a vir, não seguidores, elas são pessoas que junto comigo, nós estamos fazendo uma coisa muito forte, aprendendo o que é Deus de verdade, não em vão de falar, não em vão de agradecer, que tudo tem um tempo. Inclusive, eu estou vendo pessoas aqui que estão ao meu lado, que eu estou me afastando, e todo dia eu peço para Deus que me afaste pessoas falsas, pessoas que não são realmente. Que uma das pessoas, cara, foi um cara que eu escolhi, uma pessoa que eu escolhi para me ajudar a justamente entender as pessoas. E principalmente porque eu vi ele um cara muito religioso. Eu vejo ele dentro da igreja, no culto, cara orando, fazendo. Mas isso o cara perigo. E deixa eu te dizer, o cara sair daqui traindo a mulher dele, fazendo com as outras. Quando eu descobri isso, porque eu fiz um vídeo, tem um vídeo meu milionário que eu falo, eu não tenho sociedade com um cara que trai a mulher. Sim. Porque o cara que trai a mulher, que é aquela que tá na dificuldade, tá junto com ele, que dorme com ele, cara, pra ele me meter uma faca nas minhas costas vai ser muito simples. Que se ele não tem um princípio dentro da casa dele... Vai ser muito simples meter uma faca em mim. Na realidade, eu tenho medo, você falando de empreendedorismo. Tem muita gente... Eu tive uma grande dificuldade de falar de empreendedorismo. Vamos falar de empreendedorismo aqui, rápido. Nossa, nós estamos... Olha o tempo nosso. Nós estamos com 1 minuto e 20 só. Quando a conversa é boa... O tempo de empreendedorismo. Tem muita gente que não suporta ver pastor empreender. Tem muita gente que... Eu tive essa dificuldade. Quando eu comecei a crescer dentro da minha igreja, eu comecei a perder membro. Porque tinha gente que não aceitava eu prosperar.
Só que ele não entende que se o pastor dele prospera, a igreja prospera. Porque eu já venho com a prega. A minha mensagem... Mas é que as pessoas têm medo que o pastor use o dinheiro e tudo que contribui, o pastor use o dinheiro para si próprio. Exatamente. Então, tipo, aquela preocupação. Então, eu falava assim, cara, o dinheiro da igreja é da igreja. Eu não vivo da igreja. Eu sempre trabalhei. Então, assim, pelo contrário, eu dou cesta básica, eu ajudo, eu pago aluguel de membro, eu pago conta, eu pago luz. Coisa que outras igrejas não fazem. Então, hoje é muito complicado essa questão de ser religioso. Eu tenho medo de pessoas religiosas. Para mim, esse tipo de pessoas não anda comigo. Por quê? Porque essas pessoas precisam ter um encontro com Deus, cara. Me desculpa, eu afirmo e te digo, todo religioso nunca teve uma experiência com Deus. E eu posso te dizer como uma parte de verdade. A minha experiência com Deus foi em dezembro. Desde que eu recebi esse sinal, eu não acreditava em Espírito Santo, assim, né? Eu não entendia. E quando eu tive aquilo que apareceu pra mim, que, cara, me arrepiei o corpo inteiro, que eu chorava, que eu não sabia por que eu chorava, por que eu fazia as coisas. E hoje, quando eu levanto, que no silêncio eu vejo que Deus conversa comigo, me diz o que fazer, qual o passo, eu começo a entender que eu estou numa evolutiva. E eu posso dizer, se tu me perguntar hoje, quem teve uma experiência com Deus, hoje eu levantaria a mão. Hoje. Eu levantaria a mão, porque eu entendi a minha missão que eu tenho que fazer e o que está acontecendo. Eu acho que o nosso tempo acabou, hein? Nosso tempo acabou. Então, fala uma frase aí final aí para nós. Eu sempre costumo uma frase e eu uso ela sempre, que se você quiser chegar e você pensa em chegar e você tem um propósito, eu sempre digo, nunca queira ser grande. Nunca queira ser grande. Porque a Bíblia diz que Deus é especialista em fazer coisas pequenas em coisas grandes. Então, eu acordo todos os dias e falo assim, Senhor, me faz eu pequeno diante do Senhor e grande diante dos homens. Essa é a frase. Muito bom. Obrigado pelo convite, que Deus abençoe e tamo junto aí. Tamo sim, vamos ver um projeto novo aí. E eu encerro meu programa com aquela velha frase que eu uso sempre, há muito tempo. Fiquem com Deus.